Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 26 de novembro, da 34ª semana do Tempo Comum. É a última semana que nós vamos vivenciar esse ano litúrgico de 2024. A partir do domingo, primeiro domingo do Advento, já estaremos vivenciando o ano de 2025. Hoje a família franciscana celebra o dia de São Leonardo de Porto Maurício. Ele foi frade franciscano e viveu de 1676 a 1751. E ele foi um grande pregador. Inclusive, ele foi o primeiro pregador da Via Crucis no Coliseu de Roma, durante o ano jubilar, proclamado por Bento XIV. Devemos a ele a grande propagação da devoção às vias sacras nas igrejas. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, Jesus estava no templo, e ele observava que muitas pessoas entravam e ficavam admiradas e encantadas com a solidez da construção do templo de Jerusalém, e também com as pedras votivas que adornavam, que enfeitavam o templo, tornando tudo muito seguro e muito belo. Então Jesus disse: "Estais encantados com tudo isto? Pois eu vos digo que dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído." Perguntaram então a Jesus: "Mestre, quando isto vai acontecer? E quais serão os sinais que vão preceder tudo isto?" Jesus então respondeu: "Tomai cuidado, porque muitos virão em meu nome, e dizendo que o fim está próximo. Não sigais a esta gente, porque eu vos digo que em muitos lugares acontecerão guerras, terremotos, maremotos, fome, mas isso ainda não é o final. Um país se levantará contra outro país e fará guerra contra outro, mas isso ainda não é o final. Até mesmo a harmonia de todo o cosmos será abalados e verão os sinais, mas isso ainda não é o final. Por isso, tomai cuidado e ficai vigilantes." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E essa palavra é ofertada a mim e a você como um alimento diário. Um alimento para abrir os nossos olhos, curar as nossas cegueiras e principalmente curar a nossa desnutrição espiritual, para que assim nós tenhamos forças para poder seguir o nosso caminho. Porque a vida é uma colheita. E cada um colhe aquilo que planta. E quem não teme o que está plantando, também não temerá o que vai colher. E esse é o sentido do texto do Apocalipse de hoje, onde na visão de João, ele vê um filho de homem, um filho humano, sentado numa nuvem com uma foice afiada, porque chegou a época da grande colheita. Ele vê também um outro anjo que sai do templo, que domina o fogo e que também veio para purificar tudo aquilo que nasceu, tudo aquilo que cresceu, porque a colheita chegou, a época da colheita chegou. E a visão de João no livro do Apocalipse agora, ele está agora nesta colheita e percebendo que as uvas amargas cresceram, que as uvas que não servem para poder fazer um vinho de qualidade, uvas amargas, elas devem ser cortadas e também queimadas, porque é a colheita universal, é o juízo universal. É uma visão simbólica numa linguagem escatológica, da vinda do final dos últimos tempos, e também uma linguagem apocalíptica. Por isso utiliza grandes sinais sobre guerras, terremotos, maremotos, sinais dos tempos, porque agora nós estamos refletindo sobre a finitude do tempo, a finitude das pessoas,
a finitude de tudo aquilo que somos e temos, porque tudo terá o seu fim e tudo passará por uma colheita. Por isso temos que nos preocupar com aquilo que nós estamos semeando, com aquilo que nós estamos plantando, para que assim nós possamos colher também aquilo que seja agradável a nós e também agradável ao Senhor. Por isso hoje todo o texto do Apocalipse está falando desta colheita, dessa justiça, do último dia, quando a messe do Senhor já está pronta para passar por o processo da colheita. E assim, os anjos vêm então com suas foices afiadas para poder separar, purificar a história. O nosso evangelho também, Jesus fala da finitude. No século VI, antes de Jesus, Jeremias também anunciara a destruição do templo de Jerusalém e ele foi tido como um herege. Ele foi aprisionado por isso, porque as pessoas pensavam que esse templo era eterno, que o templo era eterno, que as coisas edificadas eram eternas porque ali estava a morada de Deus e isso causava então orgulho e arrogância no povo israelita daquela época. Mas Jesus fala, tudo isso será destruído. Aquilo em que vocês colocaram a esperança de vocês, aquilo que vocês colocaram profundamente a esperança e a segurança, isso será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Meus irmãos, minhas irmãs, refletindo sobre a nossa vida, quantas pessoas importantes passaram pelas nossas vidas e já não estão mais. Principalmente aquelas pessoas que eram significativas de um mundo, por exemplo, dos anos 80, 90, 2000, que nós vivemos com tanta intensidade, quantas pessoas significativas, os trabalhos que realizávamos, as instituições que existiam, muitas delas já não estão mais aqui, já não existem mais. Por isso somos peregrinos e passageiros nesta história humana. Tudo vai se transformando, tudo vai mudando. Por isso o texto de hoje nos fala desta mudança, porque Jesus fala que a segunda vinda, a parousia significa a segunda vinda de Jesus, que nós cristãos cremos. Ela vai ser precedida por tempos difíceis, principalmente pela destruição do templo de Jerusalém, aquilo que era o símbolo máximo da presença de Deus na história, que será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Então, teremos que tomar cuidado, porque muitos virão em nome dele para anunciar que já é o final dos tempos, que o mundo está acabando. No nosso país, aí no Brasil, por exemplo, quantas vezes Cristo está voltando. Aqui na Guatemala também é escrito Cristo está voltando, converta-se. E às vezes converter-se significa ter que sair de uma igreja e passar para outra. Não é uma mudança de vida, não é uma mudança de valores, não é uma mudança de instituição. E Jesus diz, não siga esta gente, tome cuidado, porque muitos virão em meu nome dizendo, já está na hora, já chegou a hora. Tome cuidado com esta gente, quer dizer, uma esperança pessoal, uma experiência pessoal, mas também coletiva. Virão guerras, fomes, terremotos, maremotos, os sinais do céu serão também balanceados e teremos grandes sofrimentos. E muitos dirão, chegou o momento, e Jesus diz, ainda não é esta hora, não temais, ainda não chegou o tempo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós cremos e professamos a nossa fé de que um dia Jesus voltará, uma segunda vinda. A isso chamamos de parousia e estaremos nos preparando principalmente mais profundamente para isso a partir do domingo do Advento. Tempo de reflexão, como se fosse um retiro pessoal, onde eu e você vamos nos preparando para celebrarmos um acontecimento histórico. Jesus veio como um menino de Belém, veio como Salvador, mas também ao mesmo tempo, toda esta celebração e esse mistério nos lançará para o futuro, porque cremos também que ele virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Mas enquanto isso, confiemos na presença de Jesus. Confiemos que ele é o nosso rei, como proclamamos no domingo. Confiemos que ele é o nosso pastor. E vamos pôr nele a nossa esperança e a nossa confiança. E dizer para ele, Jesus, eu confio em vós. Sempre, Jesus, eu confio em vós. E vivenciamos cada dia com um coração cheio de gratidão, esperando também a finitude dos nossos dias. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem.
Até amanhã, se Deus quiser. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Paz e bem.